Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma boa semana para vocês, tá? Já passou então a semana das atividades. Espero que vocês tenham feito, enviado para mim as fotos. Tem alguns que estão devendo as atividades ainda, né? Nós temos uma lista extensa de alunos que não estão enviando atividades, mas como disse a Diri, né? Alguns vamos estar encaminhando então esses nomes para o conselho para ver o que vai acontecer depois, tá? Não enviaram, quem vai ser responsabilizado vai ser os próprios alunos, vai ser os pais, então isso quem vai decidir depois então é o conselho tutelar junto com a promotoria. E parabéns por aqueles alunos que já me enviaram os materiais, já estão em dia, que estão conseguindo fazer e tentaram tirar o máximo proveito desse ano, já que é um ano atípico, né, de tudo que está acontecendo e deixando nós em casa, né, e com essa forma então de estudos online que muitas vezes a gente tem dificuldade então em apresentar o conteúdo e vocês assimilarem também. Mas como tudo na vida é necessário uma dedicação, né? Precisa uma dedicação para poder atingir seus objetivos. Então, sem dedicação a gente não consegue nada. Espero que vocês tenham se dedicado. Nós temos aí agora então, hoje é 30 de novembro. Nas aulas vão até o dia 18 de novembro, então, né? Então tem mais 18 dias de aula. E se nós contarmos que nosso material vai por semana, então nós temos mais 2 semanas de aula, então praticamente 3 semanas de aula aí. E vamos entrar em férias e ver como é que vai se comportar essa questão da pandemia para 2021. Então a gente vê se voltamos presencialmente ou continuamos online assim, tá? Alguns estudiosos falam que nós vamos entrar com estudo híbrido, né? Não sei se vocês já viram falar na questão do estudo híbrido, mas a questão assim de ter material presencial e também continuar com as videoaulas e aula online também, para poder dar conta então do que ficou, as lacunas que ficaram desse ano e que vão ficar para ser corrigidas ano que vem, tá? Mas eu espero então que você se dedique um pouco mais, né? Nesses últimos dias, já que estão se dedicando, então se dedique um pouco mais para que vocês possam encerrar esse 2020 com chave de ouro. E apesar das dificuldades, vocês terem aprendido pelo menos um pouco do conteúdo necessário, então, para que tenham completado o 8º ano de forma satisfatória para vocês também, tá? Lembrando, né, que o estudo fica para a vida de vocês, independente de vocês terem, digamos lá, um papel dizendo que vocês se formaram no ensino médio ou não, vocês têm que ter um conhecimento básico, tá? Lembrando que, como eu sempre falava, né, nas nossas aulas, quando a gente conversava, que o ensino fundamental, como a palavra diz, é fundamental. Tá? Então é uma base que vocês estão tendo para que tenham depois o ensino médio, que é uma média do que vocês têm, e depois o ensino superior para fazer uma faculdade e vocês traçarem então o que vocês querem em relação a profissões e desejos e sonhos que vocês possam ter a longo prazo, tá? Então por isso nós temos que fazer pelo menos o ensino fundamental. Os conteúdos que vocês estão tendo agora, ele é fundamental para fazer um ensino médio e depois um ensino superior. Tá ok? Então, na aula de hoje, começando a aula de hoje, continuando que as aulas anteriores, nós trabalhamos então com a questão de estado, a questão de território, a questão de povo, né? Aqueles conceitos que vocês pesquisaram e me enviaram. Nós vamos continuar então agora com a aula de hoje. Então, a aula de hoje é sobre o sistema político. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sistema político que existe, tá? E para estudar um pouquinho o sistema político, nós temos que voltar um pouquinho na história, tá? E lá no final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, quando duas potências militares e políticas e econômicas surgiram no cenário mundial, tá? Que foi a figura dos Estados Unidos e também da União Soviética. Esses dois países, a União Soviética como sendo um grupo de países e os Estados Unidos, tá, que saiu o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, eles protagonizaram um período histórico muito intenso, com conflitos diretos e indiretamente, com ameaças, com avanços tecnológicos,
e que deu esse choque e caracterizou então esses dois sistemas políticos nós vamos estudar, que é o capitalismo e o socialismo. Tá? Então, para isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e ver a questão desse período histórico. Tá? Um período histórico que começou em 1945 e traçou uma linha histórica até 1989, 1990, 91, que foi com alguns pontos históricos também. A queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, que marcaram então o fim desse período histórico que ficou conhecido como Guerra Fria. Tá? Então, o período da Guerra Fria, tá? Esse período histórico, ele marcou então a ascensão desses dois sistemas políticos, nós vamos estudar que é o capitalismo e o socialismo. Tá? Ok? Então eu vou começar então a falar um pouquinho desse período histórico, que é a Guerra Fria, e que marcou então a ascensão do capitalismo, e alguns países adotaram o socialismo como sendo suas bandeiras, então, política administrativa e tudo mais, tá? Então eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho, dialogar um pouquinho com vocês, essa questão então da Guerra Fria. O que foi esse período histórico tão importante para esses dois sistemas políticos que nós temos, que é o capitalismo e o socialismo, ok?